Já estamos de volta ao vivo, são 3 horas e 47 minutinhos, é o programa da Marta até as 5 horas da tarde, levando informação, diversão e entretenimento para toda a família, tá? Então nós estamos aqui sempre com boas informações, esclarecendo dúvidas, mostrando as coisas boas que a nossa cidade tem, que eu acho muito importante. As pessoas têm dado muito ênfase às coisas negativas e a gente tem tanta coisa bacana para mostrar, né? Nesse mundão velho de meu Deus, não é verdade? Agora tem alguém falando que esse mundão velho de meu Deus vai acabar e que vai acabar amanhã, né? Então a gente tá, e tem gente preocupada com isso. Então, o padre Pintenho, que já me atendeu lá no meu programa de rádio há uns 10 dias atrás, né, padre? Nós o convidamos para que viesse aqui hoje conosco, e também o senhor Lair Carboneira, que é diretor do Centro Espírita Allan Kardec. A gente convidamos também um professor de história que deve estar chegando por aí. Se ele chegar a tempo, ele entra na conversa conosco. Enquanto isso, a gente vai levando o nosso assunto daqui. Padre Pintem, boa tarde. Muito obrigada por ter aceito mais esse convite meu, tá? Obrigado você, Marta. Estamos sempre à disposição. Pois é, fim do mundo. E aí, vai acabar mesmo esse mundo? Vai. Vai? Vai, é bíblico. Ah, vai acabar. Quando? Amanhã? Não, daí... Amanhã? Não, daí isso aí ninguém sabe. Mesmo Jesus diz que nem ele sabe. Isso é bíblico, é só a gente conferir Mateus capítulo 1, versículo 2 seguintes, por ali, aí já vai ficar sabendo. Tá, e como é que a Igreja Católica está preparando, está falando nas suas missas, preparando esse povo, tirando medo, viu, padre? Porque tem muita gente com medo. Tem gente vendendo coisa, tem gente comprando coisa, tem gente armazenando coisa, tem gente se isolando. Aquele que conhece a palavra não está preocupado, mas aquele que não conhece fica por aí ouvindo outras doutrinas, outras filosofias de vida, principalmente esses movimentos milenares, né, do milênio aí, que fica aí profetizando aquilo fora da palavra de Deus, né, ponhando susto no povo, mas que vai acabar, vai, Marta e telespectadores, mas não sabemos nem o dia e nem a hora. O que a Igreja Católica prega, a nossa doutrina, é que nós temos que continuar vigilantes. Não sabemos nem o dia e nem a hora. Nivelando. Jesus veio para nivelar e o dia não sabemos, está ainda revelado. Tá certo. Senhor Lair Carboneira, ele é diretor do Centro Espírita Allan Kardec, também aceitou o nosso convite, está aqui. A visão espírita do fim do mundo é a mesma visão do catolicismo? E como é que vocês estão vendo, enfrentando essa conversa toda a respeito de que o mundo acabará amanhã? Boa tarde, Marta. Boa tarde. Boa tarde, telespectador. Agradecemos a seu convite. E temos a informar que, na nossa visão, a visão espírita, é a visão do Evangelho. Porque o Evangelho é a coluna vertebral da religião espírita. E a nossa interpretação dos ensinos de Jesus é de que o mundo não vai acabar. O Jesus sequer falou que o mundo vai acabar. Ele não pronunciou essas palavras. O que aconteceu ali, Marta, foi o seguinte: Jesus estava no templo, saíram do templo, ele e seus discípulos, e os seus discípulos chamaram a atenção de Jesus para ver a grandiosidade do templo. Aquela beleza, imponência e tal, e Jesus aproveitou a oportunidade para dizer que não ficaria pedra sobre pedra. E aí os apóstolos acharam que Jesus já estava falando do fim do mundo, porque o fim do mundo, essa paranoia de fim do mundo já existia naquele tempo, não começou agora. E aí Jesus aproveita para dizer muitas coisas que acaba sendo interpretado como o fim do mundo. Entretanto, Jesus não estava falando sobre o fim do mundo, estava falando sobre o fim do templo, que aconteceu no ano 70, quando os romanos invadiram Jerusalém e tomaram o templo, destruíram-no, escravizaram os judeus e fizeram uma atrocidade enorme lá. É disso que Jesus estava falando. Aí Jesus aproveita para falar também do fim de uma outra coisa, não do mundo, mas o fim de uma era de sofrimento, uma era de maldades, de guerras, uma era de ódios, de desamor. E essa era pode estar sendo essa agora ou não? E o fim dessa era já começou. Ou seja, o mundo está passando por uma transformação tão profunda e tão importante e está se tornando melhor. O mundo já foi muito pior. Já foi muito pior.
E está se tornando muito melhor. Você pode notar que já não tem mais escravidão, já se respeita os velhinhos, já se respeita as mulheres. Até pouco tempo a mulher não casava por amor, casava por imposição. E tem uma infinidade de melhorias que são sociais, que são frutos dessa inspiração evangélica que Jesus trouxe há 2000 anos. Então, veja, quando Jesus está falando do fim, ele fala do fim. Ele está se referindo ao fim de uma era que vai terminar com as guerras, com o desamor, com a violência, com a força dominando a situação, e vai se transformar o mundo numa época de fraternidade, de generosidade, de amor ao próximo, de convivência pacífica entre todas as religiões. Enfim, vai haver uma nova etapa. Só que Jesus não disse quando isso vai acontecer, mas ele deu uma dica. Ele deu a dica, e me permita que eu leia aqui no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 24, item 14. E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Ou seja, depois que o Evangelho se disseminar por todo o mundo, e ele for absorvido pelas todas as populações, será o fim. O fim de quê? O fim daquela era ruim. Então, a nossa visão é a seguinte: Deus não vai destruir o mundo exatamente quando ele se torna melhor. Não teria sentido, não tem lógica que Deus faça para depois destruir exatamente na hora que ele deve manter. Mas a gente ouve tanta coisa a respeito, seu Lair. Me veio agora uma ideia para falar assim, olha, falou que isso ia acontecer. Ó, é o fim dos tempos, né? O fim dos tempos está chegando. E esse dito popular das pessoas, as coisas, por exemplo, doenças, pragas, essas coisas que acontecem, que a gente vê que está se assolando no mundo. Aí as pessoas falam, olha, é fim dos tempos. Esse fim dos tempos não seria o término do mundo? Não, o término do mundo não. Porque nós não vemos lógica em Deus fazer o mundo para depois desfazê-lo. Certo. Nós entendemos que Deus gerencia o mundo com coerência, com lógica, com razão e com justiça acima de tudo. Claro. Então não teria sentido, no nosso ponto de vista, que Deus fosse fazer o que o homem faz, que uma hora o homem faz uma coisa e depois ele desfaz. Isso é próprio do homem, de Deus não. Então não teria sentido, não teria lógica. Certo. Então, só completando sim, não aqui, criando assim um debate, mas a opinião de cada um. Por favor, padre. Nós não podemos sair da palavra de Deus. Olha, o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras não desaparecerão. Quanto a esse dia que o Senhor mesmo falou, que ele não falou, mas depois o Senhor disse que ele falou que vai ter o fim, não sabe que jeito. Quanto a esse dia e o fim, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai que sabe. Então Jesus veio a primeira vez, e está prometido aqui que ele vem pela segunda vez para fazer o juízo. Deus quer tudo bom, mas o homem tem o livre-arbítrio. Então vai ter a segunda vinda. Palavra de Deus. Aqui não estou falando em nome do Espírito, da católica. Certo. Estou falando em nome dessa ou daquela religião ou filosofia de vida. Estou falando em nome da palavra. Certo. As minhas palavras não passarão. Então eu não posso mudar o Evangelho. Certo. Esse dia vai chegar, mas ninguém sabe. Depois fala em tudo isso que você falou aí, desgraça, guerra que o senhor falou, injustiça, essa questão aí. Precisa liberdade mesmo, que ainda nós precisamos muita liberdade, precisamos muita igualdade. Jesus veio para igualar. Então, as minhas palavras não passarão. Quanto a esse dia, vai acontecer, porque a palavra diz. Agora, para os dois, da onde que saiu o boato, esse tal de calendário maia, de que esse mundo acabaria amanhã? Já teve uma outra data, não teve? Muitas Já até datas. rendeu dinheiro no cinema, rendeu dinheiro na Está televisão. rendendo. Está rendendo, porque eu estava ouvindo hoje, seu Lair, que uma cidade de Goiás, acho que é Alto Paraíso, uma cidade pequenininha de 7 mil habitantes, tudo lá virou preço de ouro, porque essa que é a única cidade que vai ficar de pé amanhã. Certo? Então lá o preço de um terreno triplicou, já estão fazendo coisinhas para vender, então tem muita gente ganhando em cima disso já, né? Em cima de uma brincadeira de mau gosto, eu vejo assim. Da onde que saiu essa história de que acabaria amanhã? Segundo é o calendário, né? O calendário Tá, esse Maia, calendário que ninguém entende, o por calendário favor. Maia nunca falou em fim do mundo.
Tá. Ele termina. Eles iam fazendo registros futuros e chegou um momento que acabou os registros dele. Mas não fala que aquilo é fim do mundo. É uma interpretação humana. Então, na verdade, tudo isso é fruto da ignorância. A ignorância que avança todos os segmentos sociais. Ou de alguém que quer aproveitar também, né? Também. Para ganhar dinheiro, para fazer, colocar medo. Exatamente. Você pode notar que isso já acontecia lá no tempo de Jesus, eles tinham essa paranoia, como na virada do ano 999 para o ano 1000, a paranoia foi geral. É o milênio, a Na virada. virada do primeiro milênio. Mas a ignorância de todo aquele povo da Europa permitiu que aqueles povos abandonassem as cidades, fossem para os montes, vendessem tudo. É o que está acontecendo agora. Mas naquele tempo era uma coisa catastrófica. Não é, agora é brincadeira. Agora é brincadeira. Agora não acontece nem 0,1% da população está envolvida nisso. A população fala nisso por brincadeira, por gozação, por piada. Né? E alguns acreditam. Tem aí Nós uma vimos minoria. aqui que em 2000 teve esse mesmo boato e teve suicídios, inclusive, por conta de tanto medo. Mas à medida em que o planeta vai dissipando a ignorância, que as pessoas vão adquirindo o poder de refletir sobre as coisas que os cercam, eles vão abandonando essas crendices. É ignorância cultural, é ignorância religiosa, é falta de fé. De que ignorância? Ignorância é ignorância. Em todos os setores tem. Inclusive a ignorância religiosa, que também existe em grande quantidade. Então, ou então o fanatismo, né? Que é o fanatismo. A ignorância é levada ao extremo ao fanatismo. Exatamente. Né? Então, no dia em que o mundo se ver livre da ignorância, não vai se cogitar mais dessa história de fim do mundo como se cogita hoje. Na verdade, eu era pequenininha, Padre Pintenho, e eu tinha pavor. Tinha uma senhora que ela chegava na minha casa e ela adorava falar sobre o fim do mundo, e eu peguei uma ojeriza daquela senhorinha, ela deve estar com Deus já essa hora, porque ela já se foi há muito tempo. Mas peguei muita birra por conta dessa senhora que falava muito. E tinha aquela história do 1000 passará, 2000 não chegará. E chegou, e passou. Chegou 2000, só que lá no 2000 teve uma revolução. Uma revolução tipo essa que está tendo agora a respeito. Todo mundo falando, teve até suicídios, como as informações que a gente buscou para poder estar falando hoje, né? Tem uma série aí numa emissora também, né? Que está passando. Como aproveitar o fim do mundo. Tem o povo de Hollywood ganhando um monte de dinheiro. Muito financeiro. Tudo é motivo para fazer negócios e para fazer diversão, né? Agora eu queria apenas, não contraditando, padre, nós não temos uma visão de contrariar os ensinos bíblicos, é de interpretá-los de forma não literal, de forma lógica. Não fundamentalista. Não fundamentalista, ou seja, nós entendemos que o fim virá, mas não do mundo. Não o mundo vai deixar de existir vida humana. Nós não entendemos que vai deixar de existir vida humana. Ou que o mundo vai se tornar irrespirável, tudo vai virar uma bola de fogo, uma coisa assim. Essa coisa não nos parece lógica diante da grandiosidade de Deus que quer o bem aos seus filhos. Então, agora, Jesus falou isso? Falou, mas ele estava falando, na nossa visão, na nossa interpretação, ele estava falando sobre o fim de uma era de sofrimento, de guerra, de desamor. É só olhar a história do mundo. O mundo foi feito de guerras. E vai chegar um momento em que todas as nações vão se conciliar, as pessoas vão se amar como irmãos verdadeiramente. Esse é o sonho de Jesus. Esse é o sonho de Jesus. Então o seu evangelho já está produzindo lentamente esses resultados. Só que ele disse, ninguém sabe quando isso vai acontecer, quando vai terminar essa era de sofrimento, de dores. Mas vai terminar um dia. E para Deus não tem tempo. O tempo que virá, virá. O seu Lair Carboneira continua conosco aqui falando a respeito do fim do mundo. Você que está aí ligando a sua TV agora, o assunto que a gente está comentando, falando. Quando eu busco esses assuntos, gente, no rádio aqui, a minha ideia é esclarecer e serenizar tudo isso, né? Eu fico muito triste quando eu vejo... Não polemizar Exatamente, mais. Não polemizar mais. É tranquilizar as pessoas com pessoas que entendem a respeito do assunto. Eu já venho nas nossas celebrações tranquilizando. Você lembra que eu fiz aquela brincadeira, né? No começo eu disse assim, então, nós estamos reformando aqui a igreja, me traga aí todo o dinheiro que você tem, vamos pintar essa igreja Vamos pintar a igreja, porque até agora, seu Lair, não parecia um centavo nesse sentido, de quem está com medo. Então a gente tem que ter medo também desse desprendimento que a gente... a gente não despreende das coisas do mundo. Mesmo sabendo que o mundo vai acabar amanhã, está todo mundo aí se agarrado nas coisas materiais. Então, Jesus quer que a gente liberta também dessas coisas, né? É muito Padre difícil. Pintenho, eu estava ouvindo até comentários, o mundo acaba para quem morre. O mundo acaba para quem morre.
o mundo acaba para quem morre. Aí o senhor me chamou a atenção outro dia também, o mundo não acaba para quem morre, porque existe uma vida muito melhor do que essa depois da morte. Quem acredita na ressurreição, que é contrária à doutrina de vocês, que vocês têm a reencarnação, que eu respeito, mas Jesus nunca falou da reencarnação, né? A Bíblia. Ele fala da ressurreição. Quem crê na ressurreição não tem medo. O mundo não acabou. Como o senhor falou, a vida, conforme a doutrina de vocês, continua. Para nós, também católicos, a vida continua. Quem crê, ainda que esteja morto, viverá, disse Jesus, aqui em João 6, por ali. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem crê no Evangelho não pode falar que o mundo acabou para quem morreu. Eles têm o sentido deles de dizer que da reencarnação, e nós temos da ressurreição para a vida eterna. Certo. Né? Que é a interpretação deles bíblica, a nossa bíblica, né? Que nós acreditamos na ressurreição, que o próprio Jesus falou. Se a sua fé não acreditar na ressurreição, está aqui em Coríntios 14, a sua fé é morta, você é o mais infeliz. Né? A sua fé é morta, você não crê na ressurreição. O próprio Jesus falou, né? Mas não é disso que nós viemos discutir. Claro. Então, quem crê, não acabou o mundo. Como o senhor falou, evoluiu, né? Foi para a vida eterna. Tá. Seu Lair, o senhor falou dos maias, do calendário, a gente fala muito sobre isso, mas tem muita gente que, quando a gente fala, o calendário maia acaba no dia 21, o calendário... Eu tenho certeza que tem muitas senhoras me assistindo agora, nos assistindo, que não sabem quem são os maias. Quem é esse povo? Que calendário é esse? Gostaria, se o senhor pode dar uma explicação. É uma tribo indígena que vivia na América Central, especialmente no México, lá na Guatemala. E era umas tribos indígenas muito mais evoluídas que as tribos brasileiras, guaranis, os caipós e tal. Né? Eles tinham uma cultura extraordinária, eles eram arquitetos, eram engenheiros, é engraçado, eles tinham astrônomos, eles tinham uma sabedoria extraordinária. Ao contrário dos nossos pobres guaranis, que mal sabiam caçar e pescar, né? Mas aproveitando o gancho e falando da ressurreição, nós acreditamos na ressurreição, não no mesmo corpo, mas no outro, é isso, né? Sim. No outro corpo. Porque não precisa do mesmo corpo, essa é a nossa visão. Não precisa reunir todos os elementos do velho corpo. Renasce no outro, porque Deus é inteligente e sabe colocar na vida novamente. Ô Marta, e tem umas pessoas nos assistindo, a Andréia com a família, meus parentes, que não vou dizer o nome tudo, eu quero mandar um abraço. Bacana, um beijo para todo mundo que está nos acompanhando aí. Padre Pintem, então nessa vinda de Jesus, que vai ter uma segunda vinda do Filho do Homem. Como é que vai ser? Tipo assim, também a gente não vai saber isso. Eu sei que o senhor também é um homem como a gente. Mas assim, tem gente, hoje também, tudo isso hoje, essa semana. Mas se o mundo fosse acabar, não... Eu estava tranquila, porque eu não ia sentir nada, mas o meu medo é que fique, aquela tormenta na terra, vários dias, porque falava-se em 3 dias de escuridão agora, não falava-se aí? Parece-me que a escuridão ia começar ontem, hoje e amanhã acabaria tudo. É bom para quem tem fábrica de velas, né? Vai vender um monte, né? Já estocou. Exatamente. Diz que a energia vai acabar. Então, existe também uma conversa que no Canadá vai faltar energia, por conta de problemas deles lá. Mas aí é outro, se der um apagão em qualquer parte do Brasil hoje, de hoje para amanhã, né, Silda? É que eu estou sabendo que a energia vai aumentar de preço. Não? Estou sabendo também. Aliás, era para baixar um pouco, mas agora já não vai baixar mais não. Já vai erguer. Vai erguer. Vai erguer. Então, a palavra final, nós tínhamos meia hora para a nossa conversa, já está quase indo. O Padre Pintem, gostaria muito que o senhor falasse para os nossos telespectadores, tranquilizando esse povo, continue no seu trabalho, na sua casa, na sua família, fazendo as coisas que você tem que fazer, né? Isso mesmo, só confirmando. A nossa doutrina católica, bíblica, diz assim, vai ter o fim, Jesus mesmo que falou. Mas não é para ninguém preocupar, é para todo mundo ficar vigilante, como tem até na Bíblia. Se alguém soubesse que o ladrão vinha em casa para roubar, fechava a porta. A gente ficava de tucaia, ponhava ali os vigilantes para que ele não entrasse. Será a vinda do Filho do Homem. Assim, será como um relâmpago do Oriente ao Ocidente. É bíblico. Será assim. E ninguém vai saber que jeito que é e não precisa ficar preocupado, porque será assim, biblicamente falando. Então, gente, vamos viver bem, principalmente agora no Natal, né? Exatamente, uma data tão próxima, né? Se tem alguém que está aí de mal com alguém, não conversa mais, principalmente com um parente, vamos reunir. Então, a vinda de Jesus, ele quer encontrar nós na liberdade de filhos de Deus. Tá certo, amém. Olha, tranquilidade. Obrigado, Marta. Imagina, que isso, obrigada eu. Ainda temos um tempinho aí pra gente falar com o seu Lair, para uma mensagem final, seu Lair, tranquilizar o nosso povo, né, a respeito desses comentários. Diz que tem, já comentei, que tem um empresário de Umuarama que fechou a sua empresa, se retirou, foi para um lugar ermo. Vai descansar. Tem gente estocando comida, daí ainda pensei, gente, mas se o mundo vai acabar, vai estocar comida pra quê, né? Vai destruir a comida também. Exatamente.
Bom, Marta, nós queríamos dizer o seguinte: Jesus veio ao mundo trazer a boa nova. A boa nova é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de soerguimento, de confiança no futuro, de dias melhores, e não de destruição, de catástrofe, de injustiça, de fim. Ou seja, Jesus veio ao mundo para nos alentar de que dias melhores estão por vir. É só uma questão de a gente seguir o evangelho certinho, aceitar as recomendações dele de amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, fazer o catecismo evangélico rigorosamente bem feitinho, do dia a dia, lá no trabalho, lá na família, na rua, em qualquer lugar, conviver bem com as pessoas, e nada nos afetará. Só nos afetará se nós sairmos dos trilhos. Então, a mensagem de Jesus é uma mensagem de esperança. E a mensagem de fim do mundo, catástrofe, destruição do planeta, não condiz com a bondade de Deus, e muito menos com a mensagem da boa nova que Jesus nos trouxe. Podemos terminar esse dia e deitar tranquilamente, com a certeza de que, né, se não formos chamados por Deus, amanhã estaremos todos bem, se Deus quiser, né? Estaremos melhor que hoje. Se melhor possível, que hoje. É o que a gente deve esperar sempre, né? Dias melhores. Exatamente. Dias melhores. Dias Que bom. Padre Pintem trouxe aqui um presente para mim. É seu CD, Padre? É o segundo nosso. É o segundo. Músicas bacanas para reflexão, tem aqui na taipa do fogão? Como é que é? Padre Léo. Padre Léo. Saudoso. Nossa. Dona Maroca. Fofoqueira. Fofoqueira? Tá convidando, ao invés de ficar falando coisas erradas, assim, vai pra igreja rezar. Tá certo. Lá. Dona Maroca é a história de uma pessoa fofoqueira mesmo? É? Sim, muito linda. Rainha do Paraná, Liu e Léo, gravou uma música sertaneja raiz Sim, aqui. mais uma aí. Santa Luzia, Abel e Caim, a protetora dos nossos olhos. Sim. Né? 13 de maio. Para os portugueses. Como é que é a Bem 13? antiga. A 13 de maio na Essa? mesmo. Muito legal. Braços de Pai, do Juraci Do Juraci, Ribeiro, nosso essa querido aí amigo. É dele mesmo. Muito legal. Maria e o Anjo, da Alvimar Galo. É daqui? Não. Mas quem tá cantando é o Juraci e a Gi Baiana. Ufa, que Essa é lindo. demais. Sacramento da Comunhão. Juraci cantando. Utopia do Padre Zezinho, que é maravilhosa. Juraci também, até um evangélico que faz a trilha musical, é muito lindo. Certo, Noite Feliz, é a Noite Feliz do Natal? Sim. Noite Feliz, que até os banquinhos levantam para cantar, né, Padre? Sim, levanta. Até os banquinhos levantam para cantar. E Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Que é a nossa padroeira. que é a padroeira da paróquia lá do Panorama, tá? Obrigada pelo presente para a Marta Costa, com voto de um feliz Natal e 2013 repleto de paz e prosperidade. Padre Pintenho, dezembro de 2012. Ó, pede pra eles tocar essa também, pra você começar a ter o programa. Vou pedir para eles colocar as músicas do padre também agora, para começar o nosso programa. Gente, obrigada, tá? O nosso professor de história não chegou a tempo de participar conosco, mas adorei conversar com o Padre Pintenho e com o senhor Lair a respeito desse assunto. Amanhã, gente, vai ser um dia tão abençoado quanto esse ou mais. Basta você acreditar nisso, tá? Se você crê na palavra, você vai ser feliz, porque ninguém sabe. Se é que existe uma volta, existe aqui, ó, discordâncias, né? Do jeito de falar. No jeito de falar, mas essa volta a gente não vai ficar pensando nela um mês antes, como nós estamos neste ano, né? Temos que viver bem, né, Soleil? Viver bem, em paz, em comunhão, porque quer queira, quer não, somos todos irmãos. Com certeza. Amém? Amém. Daqui a pouco eu tô de volta. Obrigada, meus Obrigado, queridos. Marta. Já já eu volto. Tem uma matéria linda para etiqueta na mesa da ceia do Natal. Quer aprender a colocar uma mesa linda para a ceia de Natal? A gente vai ensinar daqui a pouco com uma expert nesse assunto, E a tá tua bom? casa tá linda. Ah, tá linda essa minha casa aqui, Bem né? natalina. Tá bem natalina. Obrigada, gente. Já já eu tô de volta, tá?